Bom dia. Hoje nós vamos concluir, né? Acredito eu, com a leitura do livro de Efésios. Vamos ler aqui agora, iniciar o último capítulo de Efésios, que é o capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Todos nós somos filhos. Primeiro filhos de Deus, depois filhos dos nossos pais carnais. E é mandamento de Deus que quanto nós devemos obedecer aos nossos pais, né? Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Nós temos que honrar os nossos pais, nossa mãe. Isto o que é honrar? É nós sabermos que agora, depois de crescido, nós temos que cuidar dos nossos pais. Se eles tiverem necessidade financeira, é nossa obrigação cuidar. Caso contrário, nós temos que dar amor, dar carinho, zelar por eles. Infelizmente, hoje é uma questão muito séria, porque nós estamos vendo os pais serem abandonados em asilo, em uma casa de repouso qualquer. Por mais que venham dizer que ali tem um conforto melhor, nós vamos entender que ali ele não tem o amor, não tem o carinho, não tem a atenção que ele gostaria de ter. Por mais que nós achemos, ele vai se sentir incomodado com os nossos filhos ou com barulho, acreditamos com certeza absoluta que para eles é muito mais interessante um ambiente familiar do que um asilo qualquer ou casa de repouso. Então nós temos que honrar nossos pais, nós temos que honrar porque eles cuidaram de nós. Nós éramos bebês, eles tiveram paciência e nos educaram, nos encaminharam. Então, da mesma forma, nós temos que fazer com os nossos pais. Amá-los. Porque este é o primeiro mandamento com promessa. O que o Senhor disse. Que para que nós vivêssemos muito tempo sobre a terra. Quando nós honramos os nossos pais, nós temos a promessa do Senhor viver mais tempo, ter uma longevidade maior. Então, é mandamento, honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento, com promessa para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-o de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. E também não é por nós sermos pais que nós devemos estar provocando a ira em nossos filhos. Não é por nós sermos pais que nós começamos a tolher, impedir ou criticar os nossos filhos de todas as maneiras. Mas ao contrário, nós temos que amar os nossos filhos e nós temos que educar de acordo com a disciplina, de acordo com a palavra de Deus. Isso é amor. É isso que nós devemos proceder. Quando a vós outros escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Hoje não estamos falando de escravo, mas falamos de empregados. Pessoas que trabalham, tem um patrão, tem um senhor. Eles devem não somente obedecer e respeitar, independente de qualquer situação. Porque nós sabemos que o que nós empregados, ou todos empregados, vendem aos seus patrões, aos seus empregadores, é o tempo. Também nós devemos sentir agradecidos por eles nos dar emprego. Nós devemos sentir agradecidos por eles nos pagar o nosso salário.
devemos respeitá-los, entre outras coisas, porque eles estão numa posição privilegiada. E eles só estão naquela posição porque o Senhor assim permitiu. Se nós estamos nessa posição, naquela, tudo é permissão e vontade do Senhor. No temor com sinceridade do coração com Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor, e não a homem. Às vezes, eu como empregado, eu tenho que cumprir um horário. Sim, mas cumpra esse horário com amor. Eu, na presença dele, eu faço isso, mas às vezes, quando na ausência, nós agimos de maneira diferente. Nós gostamos de enrolar, de não trabalhar, ou de fazer de qualquer maneira. Que faça de qualquer maneira, o problema é fazer. Não, nós devemos fazer isso. Saber que nós devemos tratá-lo, respeitá-lo, como nós estivermos fazendo para o Senhor. A nossa preocupação não é agradar o patrão, mas agradar a Deus. E se ele determinou que assim fosse o nosso comportamento, o nosso procedimento, que assim seja a maneira nossa correta de agir. E nós devemos falar e entender que, como nós vendemos o nosso tempo, nós trabalhamos mensal, trabalhamos semanal, nós trabalhamos durante X horas, X dias por mês. E o que nós vendemos é o nosso tempo. E quando nós não estamos cumprindo com aquilo, nós estamos furtando, nós estamos sendo desonestos. E quando nós não estamos fazendo direito, da mesma forma. Por esse motivo, devemos fazer em todo o tempo o que é correto, como se estivesse agradando a Deus e não ao homem. Servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não aos homens. Certo de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo procedei para com os vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Entender que nós não podemos de maneira alguma apostarmos, não é uma posição que nós consideramos privilegiada na condição de patrão ou de qualquer outra maneira, ou de um gerente, ou de um encarregado, abusar dos outros. Temos a obrigação de pagar salários justos, temos a obrigação de agir com humanidade, sabendo que, independente da posição que todos ocupam, somos todos irmãos em Cristo, temos os mesmos direitos e somos servos do mesmo Deus. E cada um está na posição que o Senhor assim permitiu. Então jamais podemos enganar ou trazer um fardo, um peso grande sobre os ombros do empregado, exigindo demais aquilo que não está de acordo. Às vezes aproveitando da situação, porque sabe que a pessoa precisa trabalhar, aí pagando um salário irrisório, um salário não compatível com o que ele merece, não de acordo com as leis, aproveitando da situação. Isso não se pode fazer. Nós, como cristãos, temos que pagar salário justo, ser patrões justos, ser patrões honestos, temos obrigação de pagar salários em dias, dar todos os benefícios, independente de qualquer situação. Não podemos colocar culpa nas leis do país ou qualquer coisa, mas é o nosso dever cumprir com as nossas obrigações para com os nossos empregados. Então, sendo empregado ou sendo patrão, nós temos que fazer o melhor, porque não estamos fazendo para nós mesmos. Então, estamos fazendo para o Senhor. É sabermos que, acima de tudo, nós temos um Senhor. Saber que, acima de tudo, todos nós, não importa a situação, sendo os filhos, sendo pais, sendo empregados, sendo patrões, somos servos. Servos do único Deus. E a Ele que nós devemos
obediência. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor é nós buscarmos força em Deus. Não é buscar força no homem, não é buscar força em objetos, não é buscar força em coisas, mas no Senhor. Como que nós buscamos força nele? É vivendo de acordo com a palavra dele, é colocando em prática aquilo que ele disse que é para nós fazermos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. As armaduras de Deus que nós vamos estudar, e vai citar aqui agora, não é uma coisa física, é a palavra dele, nós vamos entender. É a prática da palavra do Senhor. Eu já vi pregações, ensinos absurdos, falando uma série de bobagem. Mas a armadura de Deus nada mais é do que a prática do Evangelho de Jesus Cristo. A prática da palavra de Deus. Isso é você se revestir, é você se fortalecer no Evangelho de Jesus Cristo. Se refugiar no Senhor. E quando nós estamos firmes na palavra de Deus, nós resistimos, nós vencemos todas as ciladas do diabo. Não importa o quanto ele tenta, nós venceremos se nós estivermos na palavra. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta, a nossa briga, o nosso inimigo não é contra aquela pessoa que vem até nós nos ofender. A nossa briga, o nosso adversário não é contra aquele que nos prejudica, nos engana, nos rouba, nos furta. Esse não é o nosso inimigo. Esse não é o nosso adversário. O nosso adversário é aquele que está usando aquela pessoa. A nossa luta é espiritual. O nosso combate é espiritual. Não é contra ser humano nenhum. Ah não, é fulano, a pessoa esta ou aquela é insuportável, ela me persegue, ela quer fazer isso ou aquilo comigo, ela não me deixa andar, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Você está caindo na cilada do inimigo. Se Deus diz para nós não odiarmos, Ele diz para nós amarmos o nosso semelhante. Nós temos que entender que existe uma força que está usando aquela pessoa para nos atacar. E quando nós reagimos de igual modo, nós também estamos sendo usados. Então entendemos o porquê fulano da opa, eu já sei de onde está vindo. Então vou revestir, vou me esconder na fortaleza. Vou me abrigar debaixo das asas do Senhor. Eu não vou reagir, ao contrário, eu vou orar por aquela pessoa. Eu não vou combater, eu não vou entrar na luta contra ele. Porque a minha luta não é contra ele, não é contra ela, mas sim contra os demônios. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Ou seja, é certo que o dia mau vem. É certo que todos nós passaremos pelo dia mau. É real. Ah, não, eu não entendo por que acontece, não. É normal, é esperado o dia mau em nossas vidas. É esperado que tenhamos problema desse ou daquela natureza. Mas nós venceremos se nós estivermos vestidos com a armadura de Deus. Aí nós vamos resistir. Aí nós vamos passar sem sofrer danos pelo dia mau. Nós vamos lutar e vamos vencer. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder, sem voltar, mas ao contrário, caminhando sempre mais na fé, andando em direção ao nosso alvo, que é Jesus. Estais, portanto, firme,
trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Armadura de Deus. Verdade. Acima de qualquer coisa. Não importa qual a situação. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que agir com verdade. Não existe, uma mentirinha. É só para salvar. Não. Deus escreve certo com linha certa. Deus não vai utilizar de nenhuma mentira, de nenhuma argumentação mentirosa para ajudar quem quer que seja. Em todo tempo nós devemos falar a verdade. Doa quem doer. É a verdade. Porque Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, em todo o tempo, não importa. Se eu falar a verdade, eu perco meu emprego, então eu vou perder. Se eu falar a verdade, fulano vai ficar com raiva de mim. Que fique. Se eu falar a verdade, eu vou perder dinheiro, eu não vou conseguir. Então eu vou perder. Em todo tempo, em toda situação, devemos falar a verdade. Isso é vestir, isso é se revestir da armadura do Senhor. É trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça. Agir com justiça em todo tempo, em toda situação. Sermos justos. Jamais poderemos praticar injustiça com quem quer que seja. Porque o nosso Deus, ele é justo. Ele age com igualdade para com todos. Da mesma maneira nós devemos agir. Sem privilegiar quem quer que seja. Ou por qualquer que seja a circunstância. E calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Que nós sejamos pessoas que pregamos o Evangelho, mas conduzimos a paz, pregamos a paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz vos la dou. A paz do Senhor Jesus. Que nós, que nos dizemos evangélicos, cristãos, crentes, não sejamos somente pessoas que cumprimentam com a paz do Senhor, ou com graça e paz, mas que realmente nós levamos a paz. Que nós sejamos pessoas apaziguadoras, em todo tempo, em toda situação. Isto é revestir com a armadura de Deus. Embraçando sempre o escudo da fé, com os quais podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Embraçando o escudo da fé. São pessoas que temos que viver pela fé, mas a fé é sobrenatural. Não essa fé normal. A fé normal é aquela que nós trabalhamos, porque nós temos fé, que no fim do mês nós vamos receber. A fé normal é nós entrarmos no carro ou numa outra condução qualquer, sabendo que nós vamos chegar ao destino, isso ou aquilo. Isso é fé natural. É fazer qualquer coisa sabendo que vai acontecer. Agora a fé é sobrenatural, é nós olharmos para o Senhor, porque nós não vemos Jesus a não ser na palavra. Nós não vemos a salvação se não for na palavra. Então nós vivemos pela fé. Nós obedecemos a palavra de Deus pela fé. Pela fé nós esperamos a receber a recompensa, que é a vida eterna. Nós só encontramos na Bíblia. Nós só vemos Jesus, só vemos falar da salvação. A promessa dele é aqui. Então, para nós lutarmos, para nós obedecermos, praticar a palavra, nós só podemos fazer isso pela fé. Porque não tem nenhum lugar que nós vamos ver. Não tem ninguém que morreu, exceto Jesus, é claro, que morreu e foi salvo e voltou e vai nos dizer, não é salvo, olha lá o céu, a vida eterna, o paraíso é assim, assado. Nós caminhamos em direção à salvação pela fé. Nós obedecemos a Jesus pela fé. E por esta fé em Jesus é que nos transforma em pregadores do seu evangelho. Por esta fé em Jesus é que nós respeitamos nossos pais, agimos com justiça, com verdade, procuramos ser bons empregados, bons patrões,
procuramos levar a justiça de Deus, procuramos falar a verdade. Ou seja, procuramos ser obedientes pela fé. É isto que nós temos que fazer. Embraçando sempre o escudo da fé. Escudo é aquilo que hoje os policiais, o pelotão de choque, outros usam para proteger, para tanto proteger como também para atacar, né? Em momentos de tumulto. Geralmente isso ocorre em época de greves, no futebol, jogo de futebol, esse negócio torcido. Então é aquilo que protege. Ele é esse escudo. Nós temos que ter essa nossa proteção, tem que ser a nossa fé. A fé em Jesus Cristo. Porque com ela nós quais podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nós temos o diabo está o tempo todo atirando flechas, pensamento, ataque o tempo todo. Se nós estamos com o escudo da fé, nós nos defenderemos de todas essas setas malignas. É pela fé. O justo viverá pela fé. Igualmente usai o capacete da salvação. É o que eu estou falando, nós lutamos, nós caminhamos em busca de vida eterna, não é por isso aqui. É saber que nós temos uma vida além dessa. Isso aqui não é vida. A nossa vida verdadeira está em Jesus. Nós vamos escolher. Escolha aqui agora. Vida eterna ou sofrimento e morte? É buscar no Senhor. A nossa resposta está no Senhor. É vida. Então, nós temos que estar com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É praticar a palavra, é viver a palavra, é viver o Evangelho. É somente isso. A promessa de Deus se cumprirá em nossas vidas. Mas nós devemos viver o Evangelho, praticar a palavra, viver. Por isso constantemente eu falo, vamos ler, vamos meditar, vamos conhecer para que nós possamos praticar. Nós só podemos praticar o que nós sabemos, que nós conhecemos. A resposta está aqui. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em toda circunstância, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orar em Espírito em todo o tempo, não importa onde nós estejamos. Podemos estar dirigindo, podemos estar dentro de um ônibus, dentro de um avião, em casa, no nosso trabalho, no nosso escritório, aonde quer que seja. Nós podemos estar em oração, orando em espírito. É orar em pensamento. Orando, porque as nossas orações, nós podemos orar em esse tipo de oração, a oração que você faz pedindo ao Senhor, agradecendo, louvando. Não orando para expulsar qualquer mal. Não existe orar em espírito expulsando qualquer mal. Porque o mal não escuta, o diabo não tem acesso aos nossos pensamentos. Ele é o contrário, ele lança setas, pensamentos que nós até acreditamos são pensamentos nossos, mas não são. O que nós temos que fazer quando temos que combater o mal, aí tem que ser com palavras. Nós temos que dizer ao monte. Agora, pedir agradecimento, intercessão, clamor nós fazemos em espírito. Não importa a situação, onde estivermos, estamos sempre orando em espírito, apresentando as nossas petições, apresentando os nossos pedidos ao Senhor. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja me concedido o poder da mensagem, a fim que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Paulo fala, ora por todos, não ora por mim, para que eu possa estar levando a mensagem, para que eu possa estar pregando o Evangelho de uma forma destemida, de uma forma sem medo, em toda parte, onde eu estiver, onde eu for levado pelo Senhor.
que eu seja um pregador, que eu seja um autêntico pregador, um verdadeiro pregador da mensagem da salvação. É isso que Paulo pede ainda. Ele ainda diz ainda, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Nós falamos sobre o que é ser preso em Jesus, ser prisioneiro em Jesus. É você saber que não tem como fugir. Você tem que estar ali, viver o evangelho, praticar. Não tem uma porta, não tem por onde escapar. Quando nós temos a certeza que nós somos prisioneiros em Jesus, nós estamos presos em corrente a Ele, para todo sempre, aí nós somos cristãos. Saber que não tem, que nós, eu posso voltar atrás, eu posso fazer isso ou aquilo. Não, não posso. Eu estou preso em Jesus. Eu só faço o que Ele manda. Eu só obedeço. É essa prisão maravilhosa que nós devemos assumir, que nós devemos desejar. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Ele falou, olha, sou preso, pelo qual sou embaixador, sou preso em correntes a Jesus, e ora para que eu permanecendo em Cristo, para que eu permaneça em Cristo, né? E seja ousado na falar, ousado a pregar o Evangelho, que é o meu dever, é mandamento do Senhor eu pregar, ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. E para vós também, para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro no Senhor, vos informará de tudo. Foi com esse objetivo que eu vos enviei, para que saibais da nossa situação e para que ele vos console o coração. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor, com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que me amam. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor sincero e incorruptível. Ao final desse livro, dessa carta de Paulo aos de Éfeso, em resumo, o que ele manda, o que ele determina, o que ele ensina, é que nós devemos praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Viver o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. É nos revestir, vestir a armadura de Deus. É a palavra. Somente isso. É só nós colocarmos em prática o Evangelho de Jesus Cristo. Nada mais do que isso. Quando nós fazemos assim, nós somos vitoriosos nele. Não, mas amanhã, querendo o Senhor, ser a vontade dele, nós vamos estar iniciando, então, a leitura do livro de Filipenses. Filipenses é a carta de Paulo também ao povo de Filipos. Carta ao povo de Filipos. E vamos caminhar na palavra, meditando no Evangelho. Em todo o tempo que eu tenho que dizer, vamos aprender com o Senhor. E Ele só nos ensina por aqui. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um abraço.